Da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. E em menos de 2 horas, 2 dos prédios mais altos do mundo se desfazem numa montanha de poeira e fumaça. Na cidade sede do poder americano, outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o centro de inteligência militar. E mais um Boeing cai na Pensilvânia. O planeta em alerta geral. Chefes de Estado condenam o banho de sangue. E reforçam a segurança nas fronteiras. Bolsas de valores e moedas internacionais são abaladas pelos atentados. Nos territórios ocupados por Israel, palestinos comemoram a maior ofensiva terrorista de todos os tempos. E na madrugada, no mundo árabe, explosões. Mísseis riscam o céu de Cabul, a capital do Afeganistão. O Jornal Nacional mostra a análise de especialistas sobre as consequências dos ataques. O depoimento dos brasileiros que testemunharam a tragédia. O apoio oficial aos que estão nos Estados Unidos. O dia em que os americanos experimentaram o horror de uma grande guerra. O Jornal Nacional está começando agora. Boa noite. Eram 8 horas e 45 minutos da manhã em Nova York, 9h45 em Brasília. Um avião americano de passageiros batia em cheio numa das torres do World Trade Center. Um acidente tão inimaginável que imediatamente chamou a atenção de todo o planeta. Mas não era acidente. Para a perplexidade do mundo inteiro, foram se registrando acontecimentos que nenhum roteirista de Hollywood imaginou. E era tudo real. Estava começando o maior atentado terrorista de todos os tempos. O edifício mais alto de Nova York em chamas. Angústia, acenos, gritos de socorro nas janelas. O maior ataque terrorista da história da humanidade começou com o choque de um avião sequestrado pouco antes. As imagens estavam sendo transmitidas pela TV ao vivo quando, 18 minutos depois, um outro avião se aproxima pela direita do quadro e bate na outra torre. Só uma coisa horrível, horrível, horrível. Nas ruas próximas do atentado, correria. Lágrimas. As pessoas estão pulando das janelas, ela diz. Aumenta o desespero. A todo momento alguém se jogava lá de cima. Os 2 aviões que se chocaram contra o World Trade Center tinham sido sequestrados. As torres construídas para resistir até ao choque de um Boeing 727 tinham sido atingidas por 2 aviões maiores. Jatos 767 sequestrados em Boston. Os 2 aviões levavam passageiros. O presidente dos Estados Unidos, George Bush, confirma: foi um atentado terrorista. Mas as pessoas a brasileira Bruna Paixão trabalha num restaurante que fica perto do World Trade Center. E elas entravam no restaurante, pediam para usar o telefone porque elas não conseguiram usar o telefone público. E iam ao banheiro vomitar, era um desespero. Muita gente machucada chegou no restaurante também, muita gente nervosa, chorando. Foi um caos. Nunca vi uma coisa como essa, foi um caos. Toda a área próxima ao atentado ficou fechada. Lá onde estavam os prédios do World Trade Center, só fumaça. Os 2 edifícios de 110 andares vieram abaixo após as explosões. A primeira torre a cair foi a do norte. Pouco depois, às 10h25 da manhã, os andares superiores da segunda torre começam a ceder e vêm abaixo.
lá estavam... O capelão brasileiro Hélio dos Anjos foi ajudar as vítimas. Bombeiros, e tinha pessoas em choque. Eu comecei também a ficar muito nervoso, porque começou a vir muita fumaça. E a gente não sabia se subia, pegava o elevador, se descia, os bombeiros, calma, calma. Olha, foi terrível. As ambulâncias, ainda cobertas de pó, não param. Polícia, bombeiros e equipes de socorro aumentam a cada momento. As fundações das torres são de aço. O engenheiro brasileiro Carlos Levi diz que é improvável que apenas o choque dos aviões pudesse levar os prédios abaixo. Fica difícil acreditar que apenas o choque dos aviões e as explosões causassem o desabamento dos prédios de uma maneira tão rápida. As próprias imagens assustam com a velocidade que ocorreu. Há suspeitas de que o prédio tenha sido implodido pelos terroristas. Oh my God! Oh my God! Alguns especialistas acham que o World Trade Center acabou ruindo por uma combinação de fatores. O choque do avião, as explosões que se seguiram, mais o fogo enfraqueceram a estrutura dos andares superiores. E o peso deles, ao cair, levou o resto. O ataque ao World Trade Center é o maior já ocorrido em solo americano desde que os japoneses bombardearam Pearl Harbor. Lá foram mortos 2.280 soldados, 68 civis. Foi o que levou os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial. Com 110 andares e 417 metros de altura, as torres gêmeas do World Trade Center eram os prédios mais altos de Nova York. O edifício abrigava lojas e escritórios de 430 empresas, onde trabalhavam 50 mil pessoas. Começou a ser construído em 1970, numa tentativa do governo do estado de Nova York de revitalizar o sul da ilha de Manhattan. Desde então, o prédio, o quinto mais alto do mundo e o segundo dos Estados Unidos, virou ponto turístico. Dos dois terraços do edifício, era possível ver a Estátua da Liberdade ao sul, o bairro do Brooklyn a leste e a cidade de Nova Jersey a oeste. Em fevereiro de 93, o World Trade Center foi alvo de um ataque à bomba que matou 6 pessoas e deixou mais de 1.000 feridos. A responsabilidade pelo atentado, há 8 anos, foi assumida pelo terrorista mais procurado do mundo, Osama Bin Laden. Além da destruição em Nova York, o terror atacou o símbolo do poder militar dos Estados Unidos, o Pentágono. Exatos 40 minutos depois do segundo avião atingir o World Trade Center em Nova York, os militares que trabalhavam na face oeste do Pentágono tiveram durante breves momentos uma visão de pesadelo. Um Boeing 757 da companhia aérea United mergulhando diretamente contra o prédio. O impacto abriu uma cratera numa das faces dessa construção imensa, que é, na verdade, um sanduíche de 5 edifícios, um dentro do outro, todos com 6 andares de altura. Das dezenas de portas do Pentágono, milhares de funcionários foram retirados às pressas. Não só a violência do ataque e a tragédia que ele provoca assustam os americanos. A simbologia é muito forte também. O coração das Forças Armadas foi atingido. A capital desse país é muito mais vulnerável do que os cidadãos podiam imaginar. Os que trabalham em Washington e moram fora da cidade, nos subúrbios, saíram dos escritórios ouvindo informações de que uma outra explosão teria acontecido ao lado do Departamento de Estado e outra ainda próxima ao Capitólio. O clima na capital da maior potência do mundo era de medo e incerteza. A possibilidade de novos ataques estava na mente de todos. Em pouco tempo, Washington praticamente parou. Todo o pessoal foi retirado da Casa Branca e do Congresso. Funcionários federais foram dispensados em toda a cidade. Esse rapaz está surpreso. Diz que esperava que o Pentágono fosse mais seguro. Os terroristas estão enganados em achar que conseguiram o objetivo deles. Vão ser condenados por 99% da população do mundo, ele diz. E esse outro diz que deve haver retribuição. É um crime. Tem que haver justiça. Um estado de alerta nas Forças Armadas Americanas foi acionado logo depois do atentado contra o Pentágono. 2 porta-aviões nucleares e vários cruzadores foram dirigidos para a defesa dos litorais do país. A explicação do vice-almirante Steven Petropauly essa tarde foi curta. Nós estamos ainda sob ataque. Até agora, o Pentágono não está divulgando a lista dos funcionários atingidos no atentado. Sabe-se que 35 pessoas estão feridas e não há informação sobre mortes.